Fala galera do Carolina Panthers Brasil, aqui é Guilherme Spinelli falando diretamente de São Paulo e tô aqui com ele hoje, meu querido amigo Potiguar, Thiago Quinte. Salve Spin, salve Dani, mais um podcast aí. Não falharemos vocês, ou pelo menos iremos tentar não falhar vocês, assim como um suposto quarterback. Tamo junto, vamos para mais um episódio aí. É isso, e com meu amigo 03 aqui, meu amigo Daniel do Carolinismo. Olá, Espinho, olá, Quinte, mais uma vez presente aí pra gente gravar um pouquinho, falar um pouquinho desse Panthers que estamos numa situação complicada, a gente achava que nada podia ficar pior antes da temporada e a gente chegou no fundo do poço de fato, né? Então vamos refletir um pouquinho. É, maldito aquele que disse a frase pior do que tá não fica, sempre fica. É impressionante, é cada vez mais o Carolina Panthers me ensina que sempre tem algo a se cavar no fundo do poço. A gente nem vai se estender muito do jogo sobre o Chargers. A gente falou o que ia acontecer antes do jogo acontecer e aconteceu. Então, o Chargers fez o básico, correu bem com a bola, correu, acho que aí o J.K. Dobbins deitou no Fantasy, o Gus Edwards também foi muito bem. Justin Herbert fez o básico, quando não precisou fazer o básico, se encrencou. Mas a defesa até que não foi tão mal nesse último jogo, considerando que o time é horrível. Então a defesa é horrível. Mas o ataque foi aquilo que a gente esperava, né? Então, ataque muito ineficiente. Os wide receivers estavam livres. A linha protegeu o QB. E aí o QB não entregou. Então, quando a quando o violoncelo toca uma música bem, quando você tem os melhores violinistas, mas o maestro da ópera não consegue tocar, o problema é o maestro. Então, os Panthers fizeram a decisão acertada de colocar Bryce Young no banco, porque se tivesse mais 2 semanas aí de Bryce Young, provavelmente Adam Thielen teria infartado em campo. Então a cara dele estava para derreter no último jogo contra o Chargers. Então a decisão mais acertada foi de colocar Bryce Young no banco, tá? Minha visão aí, Quint, o que você achou dessa. Foi cedo, né? Mas diante das atuações também não dava para esperar muito diferente, algo muito diferente. Pois é, cara, no podcast da semana passada eu me mostrei, não vou dizer otimista, porque o otimismo dentro do contexto do Carolina Panthers que a gente vive hoje é uma palavra acho que tá meio que utópica mesmo, assim, vamos falar a verdade. Mas assim, eu dei o benefício da dúvida pro Bryce Young, porque ele vinha de uma temporada que ele teve problema com o L, teve problema com recebedores, e contra o Saints tinha sido o primeiro jogo, e a gente tinha visto o Bryce Young de uma maneira tão ruim, mas tão ruim que a gente nunca tinha visto. E acho que esse jogo do Chargers foi meio que a comprovação de que o Bryce Young ele tá num declínio, um declínio que acho que por mais pessimista que a gente estivesse antes da temporada começar, a gente não esperava isso. A gente não esperava isso, a gente esperava ele pelo menos evoluindo em comparação à primeira temporada. Não aconteceu e chegou num momento que o Canales teve que tomar uma decisão para gerir o elenco e também gerir, de certa forma, a carreira do Bryce Young, a carreira dele não acabar com esse ano, né, durante o restante desse ano. Então, cara, era Andy Dalton, uma era que o Andy Dalton, o único jogo que ele teve como titular dos Panthers, ele passou para mais de 350 jardas contra os Seahawks. O Adam Thielen teve uma grande atuação, DJ Chark, na época, teve uma grande atuação. Então, cara, a expectativa é que o ataque pelo menos melhore, né? E resta saber se o destino vai colaborar com a gente ou não. Quint, realmente acho que o Canales entendeu que eu era no rabo dele ou no do Young, então é melhor no dos outros é refresco, né? A frase é clássica. Então, Sobretudo porque ele não tem também uma ligação com o Yang, né? Vamos falar a verdade, não escolheu, né? não escolheu, então ainda mais. Pegou o presente de grego, né? E um baita de um presente grego, né, Dani? Presente grego que só tava empurrando ele para pro abismo, mesmo com
tudo que os Panthers fizeram para salvar o Bryce Young na off-season. É, cara, a gente tá vivendo num cenário que pensar nisso durante a off-season era muito assustador. E o que a gente tá vivendo é exatamente isso. Que é um Bryce Young que não só não evoluiu durante a temporada, mas ele regressou. Ele tá pior do que ele estava ano passado. E é, a gente fala isso hoje, a gente consegue entender porque a gente tá vendo tudo isso. Mas vocês conseguem parar pra pensar, tipo, a gente fala isso depois do draft, fazendo aquele draft inteiro focado no ataque, contratar o David Canales, que era um cara conhecido aí por salvar quarterbacks, por fazer uma free agency focada no Bryce, a gente virar, falar pra você na semana 2 que o Bryce Young ia ser bancado, colocado na reserva, né? É, cara, a gente tá falando de um cenário que, tipo assim, quantas vezes na liga a gente chegou a ver uma coisa assim, sabe? Quantas vezes na liga a gente vê uma pick 1 sendo colocada no banco, depois de 2 semanas da segunda temporada do cara na NFL, né? E se tornou uma situação tão insustentável que essa decisão a gente consegue falar muito bem que foi por causa do vestiário, né? A gente viu o Adam Thielen, por exemplo, muito irritado durante o jogo. O Deontay Johnson, depois do jogo, dando uma entrevista, dando que ele, tipo assim, meio que desviou de uma pergunta sobre a falta de jogadas explosivas ou passes longos no ataque em geral. Então, assim, tava claramente uma atmosfera muito afetada, um clima muito mal, muito ruim, no vestiário. E saíram agora reportes hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, de que, de fato, o vestiário não estava comprando mais a ideia do Young titular. Desde a off-season, inclusive, a galera já falava lá dentro do vestiário que tinha essa noção de que talvez o Bryce Young realmente não fosse o cara. E bom, semana 3 aqui chegando, a gente sabe que de fato a chance do Bryce Young dar certo em Carolina agora é menos 15%, né? Então, cara, é um cenário que muitas poucas vezes a gente viu isso na NFL, né? E quando a gente viu, a gente tá falando dos piores cenários da história, né? A gente tá falando de Jamarcus Russell, a gente tá falando de Ryan Leaf, talvez em sua devida proporção, mas Josh Rosen, por exemplo, que sumiu da liga depois de um ano. Então, Zach cara. Wilson, para dar um contexto mais recente, né? E o Zach Wilson durou mais, né? O Zach Wilson durou mais, isso que é assustador, né? O Bryce Young durou menos na NFL do que o Zach Wilson. O Então, Bryce Young, cara, historicamente, é absurdo, assim, porque ele ter... Esse foi o 18ª partida como titular do Bryce Young. 18ª. Isso. Então, ele ganhou 3 jogos, Dois. dois. 2 de 16. Se você pegar a estatística deles, são os piores possíveis. Assim, James Winston era muito, muito, muito superior. E a gente está falando de comparação de primeira pick para primeira pick. Assim, não tem comparação o quarterback que James Winston foi e o quarterback que Bryce Young é. Então, assim, não entra na mesma prateleira. Isso é o mais preocupante, né? A gente tá falando de busts históricos, assim, caras que chegaram na NFL e não se provaram. O Ryan Leaf, eu acho que é um ótimo exemplo, mas, assim, a única coisa que eu queria chamar muito a atenção é a entrevista que o Bryce Young fala sobre o que ele fez no off-season. E diz muito sobre o que tá acontecendo em campo, porque não fez nada no off-season. Ele não se preparou fisicamente. Ele tá um pouco mais forte? Tá. Os mesmos problemas de footwork, a, a capacidade dele de processar o jogo assim, na NFL continua muito aquém, muito aquém. Assim, ele só consegue passar quando a janela é muito clara. E eu vou dizer até um pouco Nem isso, mais. talvez. Talvez esse nível de desinteresse dele seja um nível ainda. Acho que. Eu vou ser meio radical, mas. Assim, em pontas extremas, né? Porque a outra questão era uma questão de cachaça, né? Nem a questão de cachaça. Se fosse uma questão de cachaça, a gente não entendia. Mas preguiça é muito complicado, né? Mas me lembra muito a situação do Johnny Manziel. Muito a situação do Johnny Manziel. Porque o Johnny Manziel era um cara que curtia, fazia tudo, teve um sucesso muito maior até que o Bryce Young no college. Chegou na NFL, não se provou. Não se provou porque não estudava, não se provou porque não treinava, não se provou por diversos fatores. Só talento não é suficiente. E Spinelli, é engraçado até você falar isso, porque venderam uma imagem completamente diferente do Bryce Young no processo pré-draft pra gente.
que era um cara que era esforçado, um cara que estava sempre procurando estudar. Tiveram relatos que o Nick Saban comentou entre os GMs que Alabama jogava uma partida, o Bryce Young não esperava nem o dia seguinte para já começar a ver o tape. Já começava a ver o tape no mesmo dia da partida. E assim, essa ética de trabalho que o Nick Saban divulgou no período pré-draft e reverberou também para vários times da NFL, não é o que a gente está vendo e resta saber se o problema, eu acho que também envolve motivação, né? E aí são outros 500. O pai dele é psicólogo, acho que ele consiga sanar esse problema, né? O pai dele é um baita de um enganador, pelo visto, né? Porque o filho tá totalmente, assim, falando em português, claro, é desinteresse puro. Não tem o que falar, é desinteresse. Mas o Bryce Young fez isso. Cara, desinteresse purinho. Assim, você tem, cara, 8 meses para se preparar para NFL. 8 meses. Você tem mais tempo para se preparar do que para jogar. Se você não faz nada nesse ponto, você vai regredir. A liga é simples. A liga é constante. Se você pegar, eu vou dar um exemplo, mas é um exemplo até meio tosco, porque comparar o Tom Brady a qualquer um é tosco. Cara, o Tom Brady melhorou em todos os anos dele na liga, até fisicamente. Então é um negócio tão discrepante, um cara não evoluir do jeito que o Bryce, da maneira que aconteceu. Então, assim, não tinha muito o que falar. Assim, hoje, e assim, o Canales foi claro. E assim, não tem como falar nada diferente. Hoje, o Andy Dalton dá mais condições para o Carolina Panthers vencer do que o Bryce Young. O Andy Dalton, que nunca mais, que sempre foi um quarterback meião quando era titular, e hoje é um reserva de luxo, vamos dizer assim, reserva meião também. Então é isso que o Carolina Panthers vive. Vive essa situação de desespero, de situação triste, né? Porque eu acho que é uma situação, um dia triste de ver o quarterback que você pagou tanto, que você botou tanta expectativa para jogar 18 partidas, ganhar duas. Eu acho que é basicamente isso que tem para falar do Bryce Young, né, Quinty? Acho que é, cara. Acho que é. E realmente, eu acho que o Andy Dalton é o quarterback que mais nos dá a chance de vencer, chance de esperar algo diferente. Porque acho que com o Bryce Young lá em Las Vegas, o resultado seria o mesmo das 2 semanas anteriores. É, só realmente chegando na hora e vendo algo diferente para você passar a crer que a maré ia mudar. Eu acho isso muito difícil. E como a gente bem disse, acho que é uma decisão completamente de vestiário, até porque tem caras ali. O Adam Thielen veio para cá, para os Panthers, com esperança de ganhar um Super Bowl, coitado. Dá até pena, né? Daí a gente É foda, né? acreditou no Cada uma projeto, que sai. acreditou no projeto e se deu muito mal. E, cara, é um cara que tá vendo a carreira dele, os anos finais da carreira dele sendo jogados por água abaixo, né? O Deontay Johnson, um cara que, beleza, não escolheu vir pra cá, ele foi trocado pra cá. Mas com certeza ele viu nos Panthers uma oportunidade dele ganhar um contrato novo na off-season, na próxima off-season. O Miles Sanders veio para cá também pensando talvez não só no ganho financeiro, mas também no ganho profissional, né? E tá aí, mas ele é ruim mesmo. Aí meu sentimento pelo Miles Sanders não é de pena, tá? Diferente dos outros wide receivers. E, cara, e tem também recebedores que a gente não pode deixar de falar, que precisam de desenvolvimento. Jonathan Mingo, um cara também que mostrou pouco, mas tá aí precisando ser desenvolvido. O Leggett é um cara, escolha de primeira rodada esse ano, que também precisa ser desenvolvido. Jaytavion Sanders é um cara que também pode estar sofrendo com esse jogo do Bryce Young, com essa atuação do Bryce Young. E agora o Andy Dalton é um cara que vai dar pelo menos oportunidade, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. Porque, no final das contas, o Andy Dalton é um cara que tem 36 anos, que depois dos Bengals, que foi o grande auge da carreira dele, passou por os Bears, passou por Cowboys, passou por Saints, e entregou o mínimo. E é isso que a gente
quer ver hoje, porque nem o mínimo a gente tá tendo, né? Isso que é desesperador, né? No final é muito sobre o desespero que a gente está vivendo. Mas assim, até colocando o próximo jogo já contra o Raiders em perspectiva, cara, o Andy Dalton talvez tenha uma boa chance, porque a gente tá falando de uma linha que não cedeu pressão, né, Dani? Então, assim, um QB minimamente experiente com uma linha que não cede pressão pode criar uma boa perspectiva do time, pelo menos ser competitivo esse domingo, que é algo que a gente não vê faz muito tempo, né? As estatísticas avançadas, elas comprovam esse ponto de que a nossa linha ofensiva tá de fato bem, né? Desde a primeira semana. Contra o Chargers foi muito bem também. A gente viu muitas vezes o Bryce ter um pocket limpo para trabalhar o jogo. Acabou que não aconteceu nada disso, né? A gente acabou vendo o que que aconteceu. Recebedores livres não sendo acionados, criando pressão inexistente, perdendo chances. E o que a gente espera do Andy Dalton é isso, cara, é acertar um recebedor livre. É, sei lá, jogar uma bola 50-50 pro Liggett. Qualquer coisa, acertar um check down, acertar um screen, coisas que a gente não estava acertando, né? Então, eu acho que traz essa perspectiva otimista, entre aspas, né, a estreia do Dalton a partir dessa semana. Eu não acho que essa semana ele já vai começar bem, porque se você parar para pensar, ele tá há um ano sem jogar. Ele perdeu tempo no training camp com uma lesão, certo? Ele voltou, acho que só na segunda metade, perto do final do training camp, não jogou na pré-temporada. Então, acho que talvez a gente veja o Andy Dalton ainda meio enferrujado. Só que a gente tem sorte de que a primeira metade do nosso calendário é bem tranquila, né? Entre aspas, a gente vai enfrentar times que são ou do mesmo nível ou até piores que o Raiders, né? A gente pega Commanders daqui a pouco, vai visitar o Broncos, joga contra o Bengals, que talvez possa ser um jogo que, em casa, com o Andy Dalton tendo um jogo ok lá fora e a gente competindo, a gente consiga trazer essa atmosfera melhor para nos motivar, motivar a torcida e tentar fazer uma pressãozinha no Bengals, alguma coisa do tipo. Então, cara, ele traz esse reset para todo mundo, né? Pro Canales, traz o reset pro vestiário, traz o reset pra torcida, de um pouco de otimismo. Não otimismo pro futuro, mas otimismo de que a gente não esteja no fundo do poço, né? A gente quer ver coisas boas do Deontay Johnson, a gente quer ver coisas boas do Jatavion Sanders, do Liggett, e com o Bryce Young a gente não estava conseguindo ver nada, porque eles não recebiam oportunidades. Com o Andy Dalton, eu espero poder ver isso, né? Espero poder ver esses caras fazendo touchdown aqui, touchdown ali, desenvolvendo uma partida de futebol americano de verdade. E novamente, eu sigo com a mesma mentalidade que eu tava antes da temporada. Se a gente perder esses jogos aí, terminar a temporada, sei lá, com 3, 4 vitórias, beleza. Só que, por favor, vamos ver alguma coisa boa aonde dá, sabe? Nesse ataque, por exemplo, se o Liggett tiver uma boa temporada, se a gente achar um recebedor bom de fato no Deontay Johnson, se o Andy Dalton conseguir maximizar essas peças e trazer para nós uma perspectiva boa do futuro com esses caras que a gente investiu pesado no draft e na free agency, então, cara, eu tô tranquilo, sabe? Porque a gente sabe que a situação é muito complicada, nossa defesa é muito, mas muito fraquinha, sofre bastante, principalmente contra jogo corrido, e falta peças, a gente sabe que não tem edge, não tem IDL, enfim, situação bem complicada. Mas é isso, cara. Torcer pra Andy Dalton conseguir trazer pra gente competitividade, coisa que a gente não tem há muito, mas muito tempo, que é competir, né? Entrar num jogo, competir, fazer o torcedor pensar, caramba, a gente jogou bem hoje, acabou perdendo por um detalhe ou outro. A gente não faz isso há muito tempo, cara. Muito tempo. É isso. Não, é realmente essa perspectiva, assim, falando português claro, né, Quinte? Acho que traduzindo em poucas palavras o que o Dani quer falar, o ano acabou, a gente só precisa entender se quem que a gente pode contar. Então, assim, a gente tem algum tempo para isso, são 16 semanas agora, mas eu acho que é basicamente isso que o Dani quis falar, porque realmente a defesa não vai levar a gente a lugar nenhum. O ataque com o Andy Dalton pode até brincar um pouco, mas também não vai levar a gente a lugar nenhum. Então a gente precisa entender para ver até que ponto a gente pode chegar e o que a gente pode identificar, né, de minimamente produtivo nesse ataque e começar a construir ao redor disso. E convenhamos que era a nossa expectativa desde o início, né? Porque a gente já sabia que os Panthers dificilmente iriam para os playoffs
o que essas duas primeiras semanas fizeram foi realmente colocar uma pá de cal nisso aí, né, digamos, no 1% de esperança que ainda existia dos Panthers irem para os playoffs, do Bryce Young fazer um milagre aí, e realmente isso acontecer. Mas é isso, cara, é ver o que a gente tem de bom pro ano que vem, ver o que a gente pode manter, ver as necessidades que a gente precisa endereçar na intertemporada e preparar para o próximo draft, que eu acredito, eu espero que a gente não vá de quarterback novamente. Deixa o Bryce Young por mais um ano, nem que seja isso, nem que seja isso, mas esperar as próximas classes, porque e não tentar resolver o problema logo de imediato, que é uma tendência aí da era Tepper, que realmente acho que já ficou bastante evidente que não é a solução, né? Assim, eu acho que o problema vem de cima para baixo, né? O problema talvez seja Dave Tepper, número um, e aí o resto a gente vai se encaixando. Lembrando que o Dave Tepper, ele conseguiu o recorde no último domingo para ele, que era um recorde muito bacana, né? Que é de pior recorde de dono da NFL. Então, conseguiu superar o glorioso New York Jets, que também é um time horroroso, né? Que assim, passou anos e anos na merda, a gente conseguiu passar o New York Jets. Então, bem-vindos, David Tepper, ao fundo do poço. Você conseguiu chegar lá, de tanto você trabalhar incessantemente para conseguir. Então, parabéns, palmas para você, David Tepper. É, E é isso, assim, acho que não tem nem muito mais o que falar, porque chegamos literalmente do fundo do poço. E se os Panthers conseguirem fazer alguma graça no domingo já vai ser muito bem visto. Assim, se fizer mais de 17 pontos, eu diria que eu já estou muito contente para esse jogo, né, Dani? Cara, 17 pontos é mais do que a gente fez nos dois primeiros jogos, né? Já é muita coisa. Como eu disse, eu espero um jogo do Andy Dalton talvez um pouco enferrujado ali no começo. Talvez isso acabe custando o jogo. A defesa, tenho medo, né? Davante Adams, é, Gardner Minshew. Parece a receita do desastre que a gente já viu 500 vezes, né? Mas é aquela coisa, cara. Como eu falei, se a gente perder de 26 a 23, tá bom. Solta fogos aqui na rua. Competimos, Nossa, tá que ligado? maravilha. Seria perfeito. Olha o que a gente. Olha a nossa situação. A gente tá pedindo pra perder de 26 a 23. Olha que tristeza. Mas é isso, cara. Torcer pra ter um jogo competitivo, ver um play calling mais ousado, porque tem um quarterback de verdade ali, né? Usar mais do Chuba, tentar acertar o jogo corrido, que nem a gente tentou no último jogo. E é isso, seguir a mentalidade do Canales e buscar um resultado positivo aí, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa agora é bem-vindo, mano. É isso. Qualquer coisa agora é bem-vinda, é literalmente o mantra do Carolina Panthers para 2024, né, Kit? Exatamente, cara, exatamente. Acho que o Dani finalizou com chave de ouro ou ao contrário, né? Porque, cara, é só coisa triste. É literalmente só coisa triste. E é isso, cara. Se 17 pontos é a nossa marca, eu espero que a gente consiga pelo menos bater, né? Exato, já seria ótimo. Mas é isso, não tem muito mais o que falar, infelizmente. Ou felizmente, né? Infelizmente para a torcida do Carolina Panthers, não tem mais o que falar. Acabou a temporada, a gente só vai vendo as cenas dos próximos capítulos a partir de agora, né? Então, basicamente é isso. Quinte, manda seu beijo, seu abraço aí pro pessoal. Rapaziada, Panther Nation, obrigado por continuar nos assistindo e lendo, ouvindo todos os conteúdos que a gente publica, porque a gente sabe que deve ser difícil já ver o jogo no domingo e depois revisitar essas memórias tão ruins que o Carolina Panthers tem deixado nesses últimos 5 anos aí. Realmente um momento lamentável, mas se tudo der certo no futuro a gente vai conseguir relembrar isso dando risada. Tamo junto. Um Voltaremos forte mais abraço. fortes. Voltaremos mais Eu fortes. espero. Uma hora o fundo do poço tem que acabar. Tem que É isso. acabar, exatamente. Dani, seu abraço, seu beijo aí, pessoal. Cara, só uma última consideração, um último comentário que eu pensei aqui, que talvez isso ainda não é o fundo do poço, né? O fundo do poço, por exemplo, seria o Andy Dalton jogar essa temporada e a gente descobrir que os rookies, esses jogadores, tudo que a gente contratou, não funcionam. É isso. Então, cara.
É, só de pensar já dá um arrepio, né? Então, cara, muito obrigado aí pelo convite. Se você tá assistindo isso aí, muito obrigado por assistir e continuar com a gente, apesar da gente ser o pior time da história desse esporte. E, mano, vamos seguir em frente, né, cara? Como eu sempre falo, alguma hora tem que. Alguma coisa vai dar certo pra gente, tá ligado? Com todo time é assim, alguma hora vai dar certo. Pode demorar? Pode. Vai, vai. Mas uma hora vai chegar coisa boa. Não, é realmente, a partir de algum momento vai chegar alguma coisa boa. Eu espero, né? Acho que começar a rezar, sei lá. Se você brigou com alguém nos últimos 5 anos, peça desculpa a essa pessoa, que alguma coisa está acontecendo errado. Não é normal. Spinelli, fala o que aconteceu depois que você fez isso. O Bryce foi pro banco, finalmente. Depois Isso de aí. 30 segundos que eu fiz isso, deu certo. Então, finalmente, acho que o problema era eu. Se o problema era eu, não é mais eu. Então, achem outro culpado pra internet. A culpa não é mais minha. É isso. E vamos embora. Vamos que pounding, porque eu cansei de apanhar, então vamos tentar bater um pouco. É isso. Abraço.